o hino que estavam a cantar, que as mamães, as mulheres são as primeiras a chegar. Já imaginou chegar no túmulo naquela hora? Não tenham medo. Não tinham medo, né? Por que não tinham medo? Não entende? O amor de uma mãe, né? Uau! Mas não só isso. Porque você já imagina. Quais são essas mulheres que foram lá? Vocês conhecem a história daquela Maria? Que Maria é essa aqui? Qual é a história dela? Isso. Queridos, quanto mais nós amamos, quanto mais a gente se entrega. Amém? Amém? O amor que ela recebeu de Jesus, que o levou a buscar Jesus naquele domingo. Mas eu quero, senão, porque eu já falei que o tempo hoje é bem limitado. Amém? Amém. Antes de eu entrar na mensagem, tem algumas coisas que eu preciso falar à igreja. Eu e a irmã Maria recebemos uma oferta de uma viagem para Lisboa, do nosso irmão Jaime e do nosso irmão o Jorge, e a Lina e a Maria Santana. Então, o pastor vai passar 3 dias. O Jaime disse que lá só faltou ele dizer que não leva telefone. Diz que lá você vai ficar no hotel de 5 estrelas, só comer e beber e dormir. Amém? Então, o pastor viaja no dia 13 desse mês. O pastor vai viajar. Dia 16, né? Eu já ia antecipar no aeroporto. Agradecemos imensamente pela vida do irmão Jaime, irmã Maria Santana, irmão Jorge e a irmã Lina. Então, o pastor e a irmã Maria, nós estaremos de férias de 3 dias só. Então, no dia 19, no domingo, o pastor não estará na igreja. O Jorge não estará na igreja. Nem a irmã Maria, nem o Jaime, nem o quê? Ninguém estará na igreja. Mas não significa que a igreja fechou. Amém? Amém. A igreja estava... tem líderes aqui que estão, inclusive, se formando e que estão tendo treinamento. Então, não fale como pastor não está na igreja, eu não vou. Esse não é o cristianismo. Amém? Amém. Você acorda com disposição que eu vou à igreja. Na terça-feira, como o irmão Paulo já disse, não tem estudo bíblico porque preciso descansar um pouco. Essa semana foi uma semana tensa. Começamos na terça-feira até sexta-feira preparando mensagem e nós tivemos o jejum na sexta-feira. Quem que jejuou na sexta-feira? Agora a pergunta: quantas vezes você orou na sexta-feira? Os que jejuaram, quantas vezes você orou?
É? 2 vezes? Ok. Deixa eu perguntar. Quem que orou 5 vezes? Levanta a mão. Sou eu e a irmã Maria. 4 vezes, levanta a mão. Uhum. Até aquele, parabéns, Kelly. 3 vezes. 2 vezes. Então é o seguinte. E o restante do tempo estavam fazendo o quê? Dormir. O jejum, queridos. O jejum é para você estar em sintonia com Deus. Naquele dia, desculpa, não é o dia que você está na cama, não é um dia que você está no que não. Eu estava vigiando a irmã Maria, que estava na cozinha, será que não está experimentando o molho aí? Finalmente, não temos muito tempo para estar em sintonia com Deus. A nossa agenda aqui é uma agenda muito brava, sabem disso, né? Muito brava. Eu fico com pena, na verdade, praticamente das mulheres. Trabalha o dia inteiro, chega em casa e tem que cozinhar, tem que fazer isso. Quantas mulheres que conseguem abrir a Bíblia durante a semana? Às vezes você não tem tempo. Então, quando é jejum, é para você estar mesmo em sintonia com Deus. Fora de todas as responsabilidades. Amém? Mas foi bom, foi uma boa experiência. Na sexta-feira nós viemos aqui, porque o jejum começava, que hora que começamos? Que hora, irmão Sérgio? 6 da manhã? 7 da manhã. Ok. E aí que terminou que hora? Alguém disse que passou a próxima vez tem que ser meio jejum. Amém, queridos? Ok. E para o curso, treinamento, por favor, eu falei, ainda não se movimentaram, preciso mandar esse dinheiro no Brasil. Ninguém ainda deu. Jorge deu e você também. Já deu? Ok, porque só falou Jorge. Jorge, não, ok. Por favor, cobram isso porque preciso mandar, porque brevemente teremos novamente o curso. Amém? Muito obrigado, queridos. Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu São Mateus. Mateus. Muito obrigado às mamães. Realmente, Deus é tão bom. Amém? Amém? Deus é tão bom. Vocês são muito maravilhosas. Amém? Amém? Jorge, as mulheres não são maravilhosas? Muito, né? Sérgio, o Sérgio, no momento, ele é mercenário. Muito obrigado. Ok. Mateus, no capítulo 27, e começamos no versículo 57, vai no 28 até o 10. Sei que não vou terminar todo o sermão hoje, por causa do nosso tempo. Temos o ceia e temos a nossa confraternização. Amém? Os que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos. Amém? Amém? Que Deus os abençoe ricamente, que Deus os visite. Amém? Amém? Ok. Vamos nos colocar de pé, lendo esse texto de pé.
Mateus 27, 57. Acompanha comigo a leitura da Bíblia. E caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Aí José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, e se retirou. Achavam-se ali, sentada, em frente da sepultura, Maria Madalena e outra Maria. No dia seguinte, e que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, dirigindo-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste. E será o último embuste, pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tende uma escolta. Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram o guarda ao sepulcro, sendo selando a pedra e deixando ali a escolta. No final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste ralva como a neve. E os guardavam. Tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. E ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. E ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe e os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Palavra do Senhor. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, que alegria, que segurança, sabendo que o Senhor Jesus Cristo
que deu a sua vida por nós. Ele não está no túmulo. Ele está vivo. Nos alegramos porque, ó Deus, foi uma derrota. Uma derrota grande para o nosso adversário. O diabo, naquele dia ele ficou com vergonha. Ele não tem mais força para enganar os teus filhos. Muito obrigado pela vitória. Nesse instante, o Pai nos ajuda. Que o nosso coração seja aberto para receber a Tua palavra. E eu te peço por tudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus ressuscitou. Falso ou verdadeiro? Ou verdade? Jesus ressuscitou. Falso ou verdade? Verdade. Queridos irmãos, depois de crucificado, morto, Jesus foi tirado da cruz. Descerá o seu corpo um homem rico chamado José, que era proveniente de Arimateia, cedeu seu sepulcro, a sua sepultura, para que Jesus fosse sepultado. Quando ele foi sepultado, a elite religiosa judaica, os judeus que governavam o templo, naquela época, lembraram-se de que, em vida, Jesus havia profetizado. Jesus havia dito que ele iria ressuscitar no terceiro dia. E o texto diz, com todas as letras, aqui no versículo 63. Porque para os discípulos, para que os discípulos não confirmassem essa falsa profecia, vamos pedir ao Pilatos, procurador da República romano, que colocasse guarda no túmulo. E havia uma pedra de mais ou menos de 4 toneladas que estava no túmulo. Ainda selado o selo para que ninguém não removesse. Queridos, a ressurreição de Cristo é a base do cristianismo. O apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitasse, seria em vão a nossa fé. Se Cristo não ressuscitasse, seria em vão o nosso cristianismo. Cristo é a única pessoa que morreu e ressuscitou. Por mais que as pessoas tentam de fazer confusão, tentam de negar a existência de Cristo, não existe outra pessoa. Mas é o seguinte, o que a ressurreição de Cristo significou para a igreja primitiva? O que a igreja primitiva, o que os crentes primitivos significou, a ressurreição de Cristo significou para as igrejas, para os cristãos daquele tempo? Primeiro, a ressurreição de Cristo significou para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Amém? Olha o centurião no versículo 54. 54. Lá no 27, 54. Olha o que ele está dizendo.
O centurião, ele guardava Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os irmãos, quem era o centurião? Quem era o centurião? Romano. Qual era a função dele? É ele que crucificou o centurião. Ele que crucificou, ele tinha centenas de soldados, ele era o chefe que comandava. Crucifica, crucifica. O centurião. Centurião significa 100. Então, quando ele viu, ele foi ou numa pedra ou numa montanha. Quando ele olhou, ele disse: verdadeiramente, esse aqui era o Filho de Deus. Então, a ressurreição de Cristo mostrou para eles que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando Maria Madalena e outra Maria perceberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles adoraram, lá no versículo 9, o adoraram. Está vendo, mulher? Eles adoraram. E quando os discípulos perceberam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o que eles fizeram? O adoraram. O adoraram. Querido, não temos dúvida que é somente o Filho de Deus que merece ser adorado, porque ele tem a mesma natureza de Deus. Ele era Deus. Ele era Deus. Se Cristo não ressuscitasse dentre os mortos, tudo que ele falava não teria nenhum sentido. Tudo que ele falava. Quando ele dizia: eu e o Pai somos um. Quando ele dizia: tudo me foi entregue a Deus, ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Quando ele falava: eu sou o caminho e a verdade, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo isso não tem nenhum sentido. Jesus é o Filho de Deus. E ele ressuscitou. E ele ressuscitou. Ele está em vida. Ele está em vida. Amém? Amém? E outra coisa. O que a ressurreição de Cristo significou para a igreja primitiva? A ressurreição de Cristo significou para eles que Cristo é o sacrifício para o perdão dos pecados. Está aí? Podem ler a ressurreição de Cristo? Vamos. Os ingleses. Thank you. Os judeus tinham um sistema religioso baseado em sacrifício. Você sabe como, naquele tempo, perdoavam o pecado de alguém? O sistema era o seguinte: a culpa de um homem era purificada e santificado de um animal inocente. Pegavam um animal inocente e aí colocava as mãos, o pecador colocava as mãos. Isso é como que o animal que levasse a culpa do pecador. Mas foram ver que esse sistema parece que não dava certo. Porque a pessoa não parava de pecar. Peca de manhã, peca à noite, peca todos os dias. Quantos animais que você vai sacrificar? É como vocês aqui. Quantas vezes você pecou hoje?
Quantos animais que você vai sacrificar? Quantos animais você ia sacrificar? Viram que esse sistema não dá certo. Eles chegavam de matar bois. Não estou falando o boi dos ingleses, não. Amém? Então, porque nos ingleses é cow, né? Eles estavam de matar cabritos, 1000 cabritos por dia. Viram que não, esse sistema não dá certo. E aí, quando Jesus veio, por isso que João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse que esse aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele que levou os pecados de todos, que você não precisa mais de um animal, não precisa mais daquele sacrifício, de sacrificar um animal. Jesus agora, ele que carregou os pecados de todos, os meus, os seus pecados. Então, quando você peca, de manhã à noite, de dia, tem alguém que carregou seus pecados. Porque se não fosse, se Cristo não carregasse seus pecados, você morre com seus pecados e você não terá a salvação. A salvação, queridos, é a única pessoa que dá salvação, é Jesus Cristo. Amém? Amém? Porque você é um grande pecador por natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Por isso a Bíblia diz que não existe uma pessoa nesse mundo que não peque. Quem que nunca pecou? Quem que não pecou essa semana? Levanta a mão. Ninguém, todo mundo pecou. Mas alguém que deu a sua vida para você. Amém? Amém? Por isso que eles perceberam que Cristo é o sacrifício para o perdão dos pecados. Você precisa ser perdoado por Jesus Cristo. Você sabe qual é o salário do pecado? Que significa morte? Que significa morte? A morte é uma separação. A gente vê uma pessoa que morreu. O cadáver está aí. Por que ele é chamada morte? Por quê? Não tem quê? Não tem vida. Isso. Não tem vida. Só está lá o corpo. Porque houve uma separação entre a alma dessa pessoa e o corpo. Por isso que é chamado morto. Então a morte significa uma separação. Mas lembra que temos quanto tipo de morte? Quais são? Quanto? Vocês não estão falando bem. A primeira morte é a morte física. Física. A segunda morte é a morte. O que significa a morte espiritual? A morte espiritual, você está vivo, mas diante de Deus você está morto. E tem uma outra morte. Que morte é essa? O que significa a morte eterna? É a separação eterna com Deus. E para sempre. Lá onde haverá o quê? Aí Jesus veio para você não morrer essa morte. Ele veio para te libertar. Ele veio para te reconciliar com Deus. Para ter uma vida verdadeira. Porque a vida terrena que temos aqui é uma vida que acaba a qualquer momento. Quantas pessoas essa hora já
passarão dessa vida para outra vida. Já morreram. Essa vida acaba. Por isso você precisa conhecer Jesus, para você ter o perdão dos seus pecados e ter uma vida eterna. Você conhece Jesus? A sua Páscoa já aconteceu. A sua Páscoa já aconteceu. Para eu terminar, queridos. A ressurreição de Cristo significou para eles a possibilidade de ter uma vida, uma nova vida. A ressurreição de Cristo significou para eles a possibilidade de ter uma nova vida. Vamos falar isso? O apóstolo Paulo fala que se alguém está em Cristo, as coisas antigas e tudo se fez. Em que momento você vai ter a vida eterna? Depois de morrer? Em que momento? Agora. A vida eterna não é uma coisa futura. Nós não adquirimos a vida eterna depois da morte. Não. Em vida. Por isso que quando ele voltar, vai encontrar, o João vai estar de pé. Amém? Amém? Ele diz que aqueles não vão mais morrer, mas teremos um corpo transformado. Da mesma forma que Cristo teve um corpo transformado quando ele saiu do sepulcro. E ele subiu ao céu com que corpo? Um espírito? Com o mesmo corpo glorificado. Ele está no céu com que corpo? Quando a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. E com que corpo? O mesmo corpo, não é espírito não. Por isso ele consegue de interceder por você. Por isso ele consegue de entender a sua fraqueza. Por isso ele consegue de entender o seu choro, o seu sofrimento, porque ele tem o corpo glorificado. Amém? Amém. Quando a Bíblia diz que o corruptível é revestido de incorruptibilidade, o mortal é revestido da imortalidade. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele não ressuscitou espiritualmente, ele ressuscitou em corpo. E quando os discípulos disseram, nós comemos com Cristo, não foi com outro corpo não. Lembra que depois da ressurreição, ele estava com os discípulos, com que corpo? Mesmo corpo, glorificado. Queridos, quando o cristianismo fala da novidade de vida, ele não está falando de uma nova pessoa. Nós não estamos falando da encarnação. Nós vamos nos revestir da imortalidade. Amém? Amém. E a Bíblia diz que, filhinhos, nós seremos semelhantes a Ele. Mas o que nós devemos de ser, ainda não se transformou, ainda não se manifestou. Quando se manifestar, seremos o semelhante. Por quê? Porque nós o veremos como Ele é. A minha pergunta, você já é uma nova pessoa? Você já é uma nova pessoa? Se você ainda não se encontrou com Jesus Cristo, você não é ainda uma nova pessoa. Se você ainda não se encontrou com Cristo, você não é uma nova pessoa. Até quando um dia você se encontrar com Jesus Cristo, que Ele pode transformar a sua vida. E nessa Páscoa, a minha oração, que Cristo possa ressuscitar na sua vida, para ter uma nova vida. Amém? Amém.
com a esperança que quando Ele voltar, Ele encontra você, está vivo, não um morto, vivo. Amém? Que Deus abençoe ricamente.